Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o anestesiologista, né, também chamado anestesista ou anestesiologista, o Dr. Bruno Andrade. Dr. Bruno, muito obrigado. Bom, Nossa, eu que agradeço pelo convite. muito obrigado pela sua participação aqui, em conversar um pouco com a gente. E o nosso tema de hoje é quem vai interessar, eu sempre estou dizendo que quem será o interessado do, do nosso tema, do nosso episódio, serão principalmente gestantes, famílias que estão passando pela gestação, mulheres que estão se aproximando do parto, que pensam em gestar e têm dúvidas em relação ao parto. Por quê? Porque o nosso tema é analgesia de parto, esclarecendo dúvidas e cuidados. Analgesia de parto. Eu estou reforçando aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E a gente aqui, doutor, como a gente recebe muitos obstetras, né, aqui, conversa com muitos obstetras. A gente vem sempre falando sobre parto aqui, né, formas de parto, o parto normal, né, o vaginal, o parto cesárea. Uhum. Já tivemos episódios aqui sobre posições na hora do parto, a questão daquela terminologia que tem parto humanizado, parto, tudo que envolve parto a gente vem sempre Sim, conversando aqui. E hoje a gente está trazendo algo que tem muito a ver, né, com a evolução da medicina, que é a analgesia, e trazer um anestesista como você para conversar com a gente realmente é muito bom para a gente esclarecer. Então, para a gente iniciar, doutor, eu queria entender o que é analgesia, né, esse termo, analgesia, o que significa e como ele é aplicado, né? tá. A analgesia, por definição, é a ausência de dor. Hum, Então, a gente tem intenção no processo, no trabalho de parto, de tirar aquela dor ou aliviar aquela dor para que a paciente tenha conforto. hum, E para aquele momento que é tão especial na vida daquela mulher, seja realmente marcado na vida dela e que ela lembre de tudo. hum. Pô, e que a dor não seja um fator que faça com que ela esqueça de muitos momentos. Hum. Pronto. Então, é uma analgesia, é uma anestesia, é uma anestesia. Poderia se dizer assim ou não? Sim, se tratando de que todo procedimento feito pelo anestesista Ah, é uma anestesia. sim. Então, por definição, poderia ser. Mas o efeito que a gente quer com a analgesia é apenas tirar a dor. Por quê? Porque, por exemplo, na anestesia para cesariana, a gente faz realmente, a gente quer o efeito da anestesia. E o que seria esse efeito? É realmente tirar a dor, tirar a sensibilidade, tirar a motricidade, que é o movimento. Então a gente tira mais de uma coisa, mas além da dor, a gente tira tem outros efeitos. Entendi. No caso da analgesia, não. No caso da analgesia, a gente quer apenas tirar a dor. Por isso que a definição se trata mais em relação à consequência do que a gente faz. A Hum, analgesia do parto é só a ausência de dor. No caso do parto cesáreo, que realmente seria a anestesia, seria a ausência do conjunto de fatores, de hum. motricidade, de dor, de sensibilidade e inúmeras outras coisas. Ah, é muito bem interessante isso aí, olha que bacana, porque nós leigos, né, eu representando aqui a parte leiga da sociedade em relação a esse assunto, a gente imagina que a anestesia, toda anestesia é para você não sentir a dor ali do momento. Não necessariamente. A anestesia, ela tira outros componentes do seu corpo, né? Inclusive, quando tem aquela anestesia geral, que chama a pessoa fica inconsciente, né? Sim, Então, não tira apenas a dor, né? sim. Ela tira todos os outros aspectos do ser humano para poder fazer aquele procedimento. E a analgesia, não. A analgesia, ela é específica da dor. Então, vocês fazem de uma forma com que a mulher não tire a consciência dela, não tire a sensação
que ela tem daquele momento, mas que ela não sinta dor. É bem específico, então, né, Sim, doutor? eu acho que nesse momento é o mais importante. É importante que a mulher ela continue a entender que ela é coadjuvante daquele momento, que ela é, Sim. na verdade, é, a principal daquele momento e que a analgesia ela vai apenas tirar a dor, Hum, mas que ela é a principal atriz daquele momento, vamos dizer, daquele filme. perfeito. Então, para o bebê nascer, ela vai precisar continuar a ajudar para que o bebê nasça. É importante que ela continue a contribuir para o Uhum, trabalho de parto. perfeito. E aí, então, assim, aí vem muitas dúvidas aqui, como a gente fala desse assunto. Primeiro, falando do parto em si. A gente tem dois tipos de parto, que eu já conversei muito aqui sobre parto. E o parto cesáreo, por exemplo, que as Uhum. pessoas esquecem que o parto cesáreo, ele é uma cirurgia, né? Sim. Inclusive, alguns profissionais falam que, olha, às vezes a mulher faz uma cesárea, aí vai responder aqueles questionários, você já fez alguma cirurgia? E ela diz não, Uhum. como se não tivesse feito uma cirurgia, Sim. porque Sim, né? sim. Ela pensa que não é, mas é. E na cesárea, é um outro tipo de anestesia, não é isso? Para ela Então, fazer. a gente usa a mesma técnica, pode Hum. usar, na verdade. Por quê? Na analgesia, a gente pode usar a hack. Que a O gente que é chama que hacking? a hack é a anestesia que a gente usa na cesariana. Ah, certo. Então, qual a diferença da analgesia para de parto e do parto cesáreo, se nas duas as técnicas usadas é a hack anestesia? Uhum. Sim. A diferença é que na analgesia de parto, a gente usa doses menores, causando só o efeito de tirar a dor. Hum, No caso da cesariana, a gente quer realmente o efeito de anestesia. Então, a gente usa doses maiores para que a paciente perca, além da sensibilidade à dor, hum, outras sensibilidades e a motricidade, né, que é o movimento. Ela não consegue mexer a perna na cesárea, ela não sabe o que é quente, não sabe o que é frio, ela não sabe se a pessoa em que lugar a pessoa está tocando. hum, Então, ela perde inúmeras coisas. Já na analgesia de parto, como a gente usa doses menores, a paciente ela somente perde a dor ou diminui aquela dor do trabalho de hum. parto. Porque aí você administra doses diferentes para cada tipo de parto. Ah, Isso, perfeito. Então seria o mesmo estilo de anestesia, só que com doses diferentes, aí faz essa. isso. Na verdade, na analgesia de parto, Hum, vai depender muito do momento do parto que a mulher tá. Por quê? Porque a gente pode empregar duas coisas, que é a hack, né? Que é a mesma, como eu te falei, a mesma que a gente usa para cesariana, e a peridural. E por que a gente pode fazer as duas? Porque a hack tem um efeito mais rápido. A mulher vai sentir o alívio da dor mais rápido, hum. mas não tem aquele alívio da dor duradouro. Aquele efeito dura 30 minutos, vamos dizer assim. Sim. Na peridural, que é outra técnica que a gente pode usar, a gente passa um catetezinho, que é um fio transparente por dentro da agulha. E esse fio normalmente fica pendurado aqui nas costas da paciente. Hum, Então, a todo momento que a paciente tiver com dor, a gente pode injetar medicações por esse catéter, que fica lá na coluna, e a paciente vai ter alívio da dor. hum. Ah, doutor, mas quantas vezes pode ser feito isso? Quantas pacientes quiser. Dependendo da quantidade de dor que ela venha sentir. Exatamente. Entendi. Então, isso é uma analgesia também? Isso, É a analgesia também. peridural que você disse. A peridural e a hack. São Hum, duas técnicas que normalmente a gente usa combinadas, ou seja, hum, juntas, uhum. para melhorar o efeito da analgesia de parto. Perfeito, perfeito. E aí, doutor, assim, acredito que a mulher, um dos pontos que ela tem muito receio no parto, a gente sabe que é a dor. É, e a gente tem aqui uns dados, eu conversei recentemente fala sobre parto humanizado e a Uhum, importância do parto normal, né, natural. O número de cesáreas é bem maior do que o número de parto normal. uhum, O que era para ser o contrário, né? Porque a cesárea era para ser, assim, teoricamente, uma opção quando há um risco, né, no parto natural. Mas aí, pela praticidade da cesárea, né, pelo mundo de hoje que as pessoas estão vendo, tanto para o profissional quanto para uhum. a gestante, aqui no Brasil se escolhe realmente fazer muitos partos
cesárea, e um dos pontos é essa facilidade de escolher, Sim, né? Não, eu escolho o dia que a criança vai nascer. Isso eu conversando com alguns profissionais e eles me municiando dessas informações, né? Eu escolho o dia, a hora, né? A gente se organiza e fica mais simples. sim. E um dos pontos é a dor. Não, eu também não quero sentir dor, Uhum. né? Assim, não quero sentir dor. Mas a dor do parto, ela é natural, né? Sim. É uma dor natural. Eu conversei com uma obstetra aqui, ela falou assim, Cras, a dor do parto é a única dor que é normal. A única dor. Não existe uma dor. Eu fiquei querendo. Ela disse, se você quebra o braço, você sente uma dor, é para dizer que tem uma coisa errada. A dor sem ser do parto, é sempre para dizer que tem algo errado. No parto, não. É para dizer que é alguma coisa que está certo ali. Né? Assim, é uma única dor natural, porque dor não é normal. Exatamente. A única é a do parto. E eu fiquei questionando, rapaz, será mesmo? E eu não realmente não encontrei nenhuma outra dor que fosse normal. E quando você tira essa dor, eu acho que isso é uma dúvida das gestantes. Não atrapalha a hora, por exemplo, das contrações, do processo de colocar a criança, né, para o nascimento, já que essa dor ela indica, né, até a intensidade da contração e tal. Isso não atrapalha, doutor? É, eu acho que a gente tá tão acostumado Hum, a ouvir falar de que a dor faz parte do parto, hum. que a partir do momento que a gente ouve falar de é possível tirar aquela dor, a gente se questiona É, se isso é, realmente uhum, isso é bom ou se realmente isso vai atrapalhar, sabe? Então, eu costumo dizer assim, em nada nessa vida a dor, ela é natural fazer parte ou ela é essencial fazer parte, vamos dizer assim. uhum. Porque o processo de trabalho de parto, ele vai acontecer com analgesia ou sem analgesia. Segue o mesmo A mesma processo. linha. Por quê? A única diferença é que a gente vai fazer tirar a dor daquela paciente. Antes, a analgesia se conhecia muito pouco sobre analgesia. Hum. E aí as pessoas usavam doses muito pesadas de anestésicos e isso chegava a atrapalhar o trabalho de parto. Ah, Então certo. chegava a atrasar muito o trabalho de parto. Se você parar para ler as principais referências no mundo todo, em todos os países, já discutiu-se muito sobre isso. Entende-se que hoje em dia a gente usa doses muito menores de anestésicos e com isso o processo do trabalho de parto ele não é atrapalhado. A paciente ela fica sem dor, mas o útero continua contraindo, o corpo dela continua trabalhando para que aquele bebê siga o caminho dele. E há muitas, como você falou, né? Ah, mas a paciente vai saber a hora de fazer força, vai saber. Então, a fisiologia é muito interessante, Hum, porque normalmente, nesse período que a gente chama de período expulsivo, né, que o bebê está saindo, a gente tenta deixar a analgesia um pouco mais leve para que essa sensibilidade não seja perdida. ah, Mas a intenção é que a todo momento que na hora de fazer força, na hora de contribuir, a mulher continue a ser participante ativa daquele trabalho de parto. protagonista do processo. Exatamente, acho que essa palavra mais perfeita, Uhum, assim, protagonista de todo o processo. perfeito. Então, assim, para quem tem essa dúvida, que acredito que é uma coisa que chegue, né? Se vai tirar essa sensibilidade, se vai tirar essa autonomia. E pelo que eu estou entendendo aqui, é o contrário, né? Você quer tirar a dor para que ela consiga viver mais aquele momento, inclusive sentir essas contrações, essa participação de colocar mais força, de tentar participar junto ali com a natureza. Então, não afasta esse lado natural do processo. Não, eu até tive um caso interessante porque eu fiz analgesia recente e eu fiz analgesia, a paciente estava com 7 centímetros, a bebê estava muito alta, né? Uhum. E a bebê não estava encaixada direito.
E a paciente estava com muita dor e não conseguia fazer nenhum movimento, nada. Não conseguia ajudar para que a bebê encaixasse. E aí eu fiz analgesia. Depois que eu fiz analgesia, a paciente conseguiu relaxar totalmente. E Hum, ela começou a fazer exercícios para poder a bebê encaixar. E 5 horas depois, a bebê encaixou e conseguiu parir. normal, Normal, sem sem precisar uma cesárea, intervenção cirúrgica. sem precisar de intervenção Olha que cirúrgica. interessante. Então, assim, para você ver o quanto que é fundamental em muitas pacientes é, que o processo que não tenha dor, na verdade, para que ela consiga se movimentar, para que ela consiga fazer alguns exercícios para poder o bebê encaixar e para que ele parto continue sendo seguindo o trajeto dele de ser normal, Ah. sabe? Aí tá aí um exemplo bom de protagonismo dela, né? Então, quando ela recebeu a analgesia, ela conseguiu participar do processo de uma maneira consciente, né? E ajudar os profissionais ali para fazer com que a coisa se encaixasse, né? Assim, o bebê se encaixasse, né? E as coisas fluíssem de uma maneira natural e o parto aconteceu. Exatamente. É, perfeito. Então, essa dúvida que algumas pessoas podem ter, se pode atrapalhar ou não, aí depende, pelo que eu estou entendendo, e eu acho que é um ponto muito importante aqui, na questão da dosagem, não é Sim, isso? A dosagem ela diferencia muito como será a sensibilidade, o que vai realmente é o que faz a diferença. E essa administração tem que ser feita especificamente por um anestesista, não é isso? isso. A técnica tem que ser feita pelo anestesista, Ah, porque é uma técnica que tem riscos, né? Como todo procedimento, como todo procedimento médico, tem riscos, hum, mas, assim, os principais são muito leves, vamos dizer assim, mas tem riscos. Mas é importante relatar que a analgesia, ela é segura tanto para a mãe quanto para o bebê. hum, Quais são os riscos, doutor, já que você está falando de riscos? hum, Ah, pode acontecer da paciente ter enjoo, pode acontecer da paciente cair um pouquinho a pressão, hum, e que são os efeitos mais comuns. A coceira, que pode acontecer, né, que a gente chama de prurido, é, e pode acontecer, se por acaso foi feito a hack, dela apresentar essa cefaleia pós-hack, um dia após o parto. Pode acontecer? Pode. É comum? Não tanto. hum. E hoje em dia a gente trata tudo com medicação oral. Então, assim, se a paciente tiver, a gente acompanha essa paciente no pós-operatório, ela tem normalmente nosso contato na nossa equipe e a gente consegue tratar. Perfeito. Então, assim, são alguns efeitos colaterais que, assim, são fáceis administrados, assim, são de fácil administração, né? Isso. Com medicação oral, precisa ela ficar internada para observação ou precisa, assim, depois da Não. analgesia, ela... Normalmente a analgesia ela não vai atrasar a internação dela. O Hum, que pode acontecer? No caso que a gente chama de cefaleia pós-hack, né? hum, Que é a dor de cabeça que a paciente pode sentir 24 horas depois de ter feito a anestesia. Então, a gente trata a paciente com medicação oral, a gente tem outros meios, outros artifícios. Nos casos em que a paciente é refratária, o que é isso? A gente tratou de medicação, fez tudo que poderia fazer fora do hospital e a paciente não melhorou. Nesse caso específico, precisa internar para fazer um procedimento específico, que a gente chama de blood patch. hum, Mas assim, hoje em dia quase não é feito. A maioria das pacientes responde assim super bem hum. aos tratamentos medicamentosos oral. Perfeito, perfeito. E para receber, vamos assim, a gente falou muito do momento ali do antes, certo? Existe alguma contraindicação para receber analgesia? Porque a gente vê existe um pré-natal ali, né, que é feito, e normalmente o plano de parto, assim, que vai ser feito, se o parto vai ser natural, se vai ser cesárea, é feito justamente nesse pré-natal. Uhum. É, e essa escolha de ter analgesia é antes do parto acontecer ou no momento do parto é que se decide, olha, é melhor a gente fazer porque ela está sentindo muita dor e tal. E aí o anestesista está ali já
apostos, né, para Uhum. poder executar. Tá. Sobre a contraindicação, que foi o primeiro Ah, ponto que tu falou, existe contraindicações. Algumas medicações alteram a coagulação sanguínea. O que é isso? Tem chance da paciente sangrar mais. hum, Então, imagina um sangramento dentro da coluna, sim. o quanto que não é devastador. Uhum. Então, por isso que é importante que essa paciente, normalmente ela passa antes, por mim, ela tem uma consulta comigo, Ah, para eu entender a vida dela, entender se ela tem alguma contraindicação. Ah, doutor, quais seriam as contraindicações? Existem inúmeras, algumas assim que eu ah, posso pontuar, mas o principal, algumas gestantes elas fazem uso de Clexane o que é ou Clexane? heparina. A gestante, quando normalmente tem história muito de aborto, de repetição, ou tem Hum, história de trombofilia, então hum. elas fazem uso de Clexane para poder evitar que ela tenha uma perca gestacional, Ah, certo? certo. Então, nessas pacientes, é, é ideal que exista um intervalo de 12 horas entre a dose do Clexane e a dose que é feito a analgesia. Ah, então isso é importante. Então, eu sempre falo nas minhas pacientes, eu falo, ó, sempre que você chegar, que você for pedir analgesia, preste atenção sempre no horário que você tomou o Clexane e fale sempre para o seu anestesista a hora que você tomou, porque é importante que esse, como a gente chama de uma dose profilática, que é uma dose menor, é importante que tenha esse intervalo de 12 horas da dose que você tomou até a hora de fazer a anestesia ou analgesia, qualquer uma delas. Perfeito. Então, essa é a principal contraindicação, vamos dizer assim. Sim, Então, ela em gravidez de risco, acredito que não seria um outro formato, porque normalmente uma gravidez de risco você vai para cesárea, né? Assim, tem algumas, ou não. então, normalmente, assim, tem as gestantes de alto risco, né? Mas hoje em dia a ciência evolui tanto que tem É, muitas gestantes de alto risco é que alto têm parto risco, é normal. alto risco. Então, assim, não é um fator determinante, acho que a obstetra pode falar mais do que eu, mas eu já vi algumas pacientes de alto risco que tiveram um parto normal e tá tudo certo. Essas pacientes também podem ter direito à analgesia e com a pergunta que você fez, mas ela pode decidir pela analgesia no pré-parto, no planejamento, né, com a Hum, obstetra? Sim. É importante que ela receba essa informação da pessoa que está acompanhando no pré-natal, que ela tenha ciência e que a pessoa que está acompanhando ela entenda de que, ó, é uma paciente que está aberta a receber analgesia, é uma paciente que quer o parto normal, e é isso. Acho que sempre a mulher, ela é protagonista, como você sim, fala, das suas decisões. sim. Então, ela sempre vai poder decidir, sempre ela vai poder mudar a decisão dela a hora que ela quiser. E aí você falou muito bem, é gravidez de alto risco, porque eu aprendi aqui isso. Toda gravidez é de risco, né? Assim, de risco, aí tem a De de risco risco habitual, habitual e a isso. de alto risco, né? Mas Uhum, é isso mesmo. E, doutor, a gente vem conversando aqui muito essa questão da mulher, por isso que eu falei da mulher protagonista, porque é um dos pontos que sempre falam aqui da questão do parto humanizado, que é a mulher ter o poder de dar as decisões. Mas para ela ter esse poder de decisão, ela precisa ter informação. uhum, A informação é o grande diferencial para ela poder decidir. Então, ela tem que ter as opções, e dessas opções, ela, ó, acha melhor seguir por esse caminho e tal, e ela tomar essa decisão. Então, por isso que eu perguntei se a analgesia ela é apresentada antes, e aí seria realmente pelo profissional de obstetrícia, não é isso? isso. Então, algumas pacientes, alguns obstetras encaminham, né, as pacientes Hum, para fazer consulta, né, com a nossa equipe que faz analgesia, para que ela entenda um pouco mais. boa. E quando elas chegam para mim, é engraçado que eu recebi um paciente Hum. assim, nossa, doutor, é verdade mesmo que pode ter parto normal sem dor? Sem dor, Aí né? eu falei assim, sim, é possível. Hum, Não posso te garantir que tu vai ficar sem dor, mas eu posso te garantir que tu vai ter conforto. Porque a nossa intenção não é que você fique 100% sem dor, mas é que você fique confortável, que você consiga relaxar, que você consiga fazer exercício quando você quiser, que você consiga contribuir para aquele parto, hum, à medida que o que for possível e o que a tua equipe hum. quiseres
que tu faça, sabe? É, Eu falo, muitos pacientes chegam assim, ai doutor, mas eu só posso pedir analgesia quando eu tiver 8 centímetros? Ou eu tenho que segurar o máximo que Que aconteça, que puder. eu puder? Boa. Eu falo assim, não. Você estando em trabalho de parto, você pode pedir analgesia a hora que você quiser. Eu já fiz analgesia com 1 centímetro. Hum. E a paciente conseguiu parir 5 horas depois. Eu já fiz analgesia com 9 centímetros. E a paciente conseguiu parir 6 horas depois. Eu já fiz analgesia com 8 centímetros. E a paciente pariu 12 horas depois. Então, assim, essas 12 horas que ela não É, passou com dor. é. Ela Também não foi de passou, sofrimento, né? Não foi de ela sofrimento. deitou, ela conseguiu fazer exercício. Então, ela estava com o suporte de uma equipe. Uhum. Então, é muito importante que a paciente saiba que ela pode pedir analgesia a hora que ela quiser e que ela não precisa passar pelo processo de dor para que o parto aconteça. Perfeito. E eu acho que uma dúvida assim, que eu teria se, se viessem oferecer a questão da analgesia. Porque na gravidez, existe uma preocupação tão grande com medicamentos, né? Sim, A pobre da mulher, ela às vezes está com uma dor de cabeça, mas não pode tomar um certo tipo de remédio, né? Existem alguns remédios específicos que ela pode tomar e ela sempre evita, né? uhum, Porque tudo que ela está tomando ali, o bebê também está fazendo parte, né, do processo. sim, E na analgesia, não faz mal não para a criança se não tem, que você está aplicando ali uma aham. dose, né? Como é que acredito que as pessoas tenham dúvidas em relação a isso, né? Então, A criança não nasce grog, não, assim, não. anestesiada. Então, as medicações que a gente usa na analgesia são todas seguras e Ah, principalmente a gente não usa na circulação sanguínea, né? A gente tem a absorção do sangue, claro, mas a gente usa no espaço que não tem sangue, que é o espaço da coluna. Vai ah, ocorrer uma absorção, claro, para ter o efeito, né? Vai ter uma sim. absorção, mas é importante que falar que aquela medicação que ocorre a absorção no sangue não passa para a criança. Então, a criança não vai ter um efeito significante. Por que eu falo efeito significante? É que todos os artigos, toda a literatura fala que pode acontecer da criança ter, a gente chama de bradicardia. O que é isso? O coração da criança ficar um pouco mais devagar. Mas isso é transitório, ou seja, dura minutos, 15 minutos só, não tem nenhum efeito para a criança, nada. É só porque a pressão da gestante ela pode cair um pouquinho. Como ela Ah, cai um impacta na pouquinho, criança. a criança ela pode sentir um efeito transitório, mas é importante que esse efeito é passageiro, que não causa um efeito Não é crônico, significante não na fica. criança e a criança e a mulher ela não vai para cesárea porque a criança passou mal porque a analgesia causou isso na criança. Não existe isso. Não tem, né? Não tem. Então é importante que frisar isso, que a anestesia, a analgesia, ela é segura para a Uhum. mulher e é segura para a criança. Perfeito. É isso por isso que eu perguntei, justamente porque eu acredito que seja uma dúvida, porque você tem todo um cuidado ali de 9 meses, né, com o feto ali. Na hora, não, Uhum. vou dar uma medicação aqui, e aí, mas não impacta, né? Então fica bem Não, claro aí que não vai impactar no seu filho, vai nascer tudo bem. É, e quanto tempo é, ela tem de efeito? Tipo, você aplicou a analgesia e aí ela teve o parto, ainda continua com efeito, ela tem que tomar alguma medicação para, tipo, o efeito ser acabado, né? Assim, como é aham. que funciona? Para você ter ideia, a gente faz analgesia, né, Ah, na sala de parto, depois da analgesia a paciente vai para o quarto. é mesmo. Então, assim, não tem nenhum efeito Assim, que ela vai duradouro. ficar, precise ficar internada para poder. Não. Ela vai ficar internada o tempo normal que for necessário da internação pelo parto, que são 24 horas ou 12 horas. Então, assim, não vai atrasar a alta dela, não vai impedi-la dela ir para o quarto. Ela vai seguir a vida normal. Então, assim, ela não precisa tomar nenhuma medicação para romper o efeito, nada.
Não. A própria o próprio corpo já vai se adaptando. O próprio corpo já vai metabolizar, então Hum, aquilo não tem nenhum impacto. pois não, Dinho. Eu acho muito interessante a gente tocar nesse ponto, porque existe uma ideia de que a analgesia é muito caro. Hum, E que, não, mas a analgesia é coisa de rico, a analgesia deve ser muito cara. E poucas pessoas sabem que a analgesia é coberta por muitos convênios. os próprios convênios já cobrem Exatamente. então, Então, assim, você não vai ter um custo a mais por ter analgesia. por ter analgesia. Então, assim, os convênios, eles conseguem cobrir boa parte da analgesia. Então, é importante você só se informar se o seu convênio cobre ou se o seu convênio não Uhum, cobre. perfeito. Porque, e aí eu vou já entrar nessa questão de como, quem pode fazer, que eu tenho umas dúvidas também em relação a isso. Então, quando você faz, a analgesia é feita, a, tudo correu bem, a mulher recebe o bebê, não tem, você tem algum acompanhamento pós cirurgia? Tipo, tirando aqueles casos que teve algum efeito colateral, Sim. precisa de uma visita, como seria? A gente sempre tem muito contato com a equipe obstetra, né, Uhum, dela. Então, se a paciente ela sente alguma coisa ou ela precisa de uma consulta hum, posterior, o obstetra sempre nos fala e a gente atende a paciente. hum, Então, já teve, por exemplo, um caso da paciente apresentar, por exemplo, a dor de cabeça, né, hum, pós a RAC. A paciente estava em casa já e começou a apresentar dor de cabeça. Então, a paciente falou comigo, eu atendi ela por chamada de vídeo, a gente conversou. hum, Então, e aí eu passei a medicação para ela, com receituário digital, né? Passei a medicação para ela e ela ficou super bem. E teve outro caso que eu fui na casa da paciente, então a gente tem todo esse suporte. Se a paciente for uma paciente daqui de Fortaleza e for fácil acesso, o mais importante é que a paciente se sinta segura e que se sinta escutada. claro, Então, se precisar, um a gente tem o meio acompanhamento. digital, faz acompanhamento, a gente tem um contato com a obstetra sempre fala pra gente, ó, tá tudo bem, ou a paciente apresentou uma coceira, tem como fazer alguma medicação? A gente instrui, ensina, né? Não pode fazer isso, isso e isso. E acompanha a paciente junto com a obstetra. Perfeito, perfeito. Então, assim, pelo que eu observei aqui da conversa, não é algo, vamos dizer, que traga um risco, né, para a gestante, Sim, não vai trazer um risco. O profissional que faz isso é o profissional da anestesiologia, não é isso? sim, São anestesistas isso. que tem que estar lá, até porque acredito que pelo que você falou aqui, me corrija por favor se eu estiver errado, Aham. mas cada gestante é um tipo, é uma dosagem, né? Acredito que sim, talvez, não sei se pelo peso, se pela idade, tem alguma diferença em relação a isso? Então, eu costumo falar que a gente tem aquela faixa, né, de Hum, dose que a gente usa. Na verdade, não é dose, é concentração de anestésico. certo. Então, assim, tem aquela faixa de concentração de anestésico que a Hum, gente pode utilizar. Por quê? Porque cada corpo é diferente. Então, às vezes, uma concentração que eu uso para uma não vai servir para outra. não vai ser suficiente porque o Uhum, limiar de dor daquela é paciente é diferente diferente. do Entendi, limiar da entendi. outra. Então, assim, a gente tem uma escala de segurança do que pode ser feito, do que não pode ser feito e de medidas alternativas. Então, mas o mais importante é que nunca sair da faixa de segurança. Na faixa de segurança, e é o anestesista que controla isso, né? Isso. São vocês que têm que saber exatamente essa faixa de segurança, qual a dosagem, para cada paciente vai ser diferente. Eu acredito que você falou aí que começa a aplicar analgesia e a paciente ela passa 12 horas em trabalho de parto. Você vai administrando, acredito, né? Sim. A gente fala que é sobre livre demanda. O que é Hum, isso? Sempre que a paciente pedir, a gente pode fazer mais. entendi, Então, assim, não existe, doutor, pode fazer só um pouquinho, se fizer demais, não vai prejudicar o meu bebê? Não, porque eu sempre uso a mesma concentração. Hum, Então, se eu fizer uma medicação agora, daqui a 30 minutos, a paciente tiver com dor, eu posso fazer mais daqui a 30 minutos. Se daqui a uma hora a paciente tiver com dor,
Eu posso fazer mais daqui a 1 hora. Então você participa de todo o processo, né? Então, assim, o mais importante é que a paciente passe pelo processo confortável. Perfeito. E aí você fica ali fazendo essa administração, né? Perfeito. E aí, uma dúvida que eu tenho, você já começou falando aqui, é em relação a. Porque no parto cesáreo, obrigatoriamente tem que haver um anestesista, né? E no parto cesárea você fala, né? É, o parto cesáreo, Sim, né? Mas no parto normal, há uma obrigatoriedade de um anestesista? não. Não, né? E aí entra a questão da solicitação, da paciente querer o anestesista ali na sala de parto para poder fazer a analgesia, não é isso? Uhum, E aí isso. você falou que em alguns convênios já cobrem isso, a pessoa solicita, ou então vai por meio particular, né? E Uhum, solicita a isso. equipe, contrata a equipe previamente, né? Uhum. Para ter esse processo. Ela precisa fazer algum tipo de eh, preparo para ter a analgesia, ou tipo, ela quando vai, você já tem que aplicar analgesia, ou às vezes não há uma necessidade. A equipe vai e ela consegue suportar a dor e não há uma necessidade. Então, tem muitos pacientes que, por exemplo, paciente que vai para o plantão, que a gente fala que não tem equipe. Às vezes a paciente ela se informa da analgesia lá. Hum, Então, essa paciente muitas vezes nunca passou com o anestesista, na nunca hora que ouviu vai. falar sobre Uhum. analgesia e ela só descobre da analgesia no parto. Hum, E aí, quando ela descobre da analgesia, ela fala, eu quero, ou não, ela fala assim, não, eu tenho medo. Eu tenho medo que aquilo vai atrasar meu parto, eu tenho medo que aquilo vai prejudicar o meu bebê, porque existem muitos mitos, muitas sim, sim. histórias sobre analgesia na sociedade. Hum, E então a paciente tem medo de tudo que é desconhecido, tudo que é novo. Por uhum, mais que seja uma coisa boa, ela sim. desconfia. Será que isso é tão bom assim mesmo como o pessoal fala Ah, ou como o pessoal está dizendo, sabe? Então, eu fiz uma analgesia de um paciente que eu fui falar com ela, né, sobre hum, analgesia e ela estava há um tempo já com 5 centímetros, com muita dor, e eu fui falar com ela sobre analgesia. Aí ela, não, não vou querer agora. Aí 2 horas depois a obstetra fala, não, ela vai querer. E aí a paciente já estava 2 dias, né, em trabalho de parto, sem conseguir. Depois que eu fiz a analgesia, ela estava com 5 centímetros. hum. 2 horas e meia depois da analgesia, ela conseguiu parir. Olha aí. E aí eu falei assim pra ela, e aí, como é que foi a experiência? Ela olhou pra mim e fez, doutor, se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha feito Tô antes. antes, né? Aí eu falei assim, e por que que tu não fez? Ela falou, não, porque o sogro falou pra mim, eu fiquei meio assim, será que isso funciona mesmo? Mas depois que eu vi, né, o resultado, ela falou, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque quando você tira a dor daquela paciente, ela consegue relaxar. Ah, e aí E a coisa flui, né? aí o trabalho de parto consegue evoluir. E é por isso que a gente está tendo essa conversa, porque eu acho que é é um procedimento que gera realmente essa dúvida. Como a gente falou, né? Poxa, já é milenar sentir dor no parto, né? É milenar, assim, Sim. né? É do... Aí chegar em uma época onde não se tem a dor do parto, você estranha, né? Será que foi o que eu conversei no início, né? Aham. Será que não vai atrapalhar ali o processo? Porque já tem, e eu entendo aí a dúvida das pessoas, e eu converso aqui com alguns profissionais, existe uma diferença quando a criança nasce por parto cesáreo e a criança nasce por parto vaginal, de algumas substâncias que o corpo da mulher libera na hora do parto, normal, que no parto cesáreo não libera, Sim. sabe? Existem algumas. Isso os profissionais falam que é bem interessante, que a medicina ela não consegue ainda igualar, assim, suprir essa falta que se faz no parto cesárea por uma criança que está nascendo parto cesárea para uma criança que nasceu no parto normal, ela não consegue equiparar. E aí você vem e diz assim, vamos tirar a dor, né? Então, só que a dor é natural ali para o momento do parto, sempre foi. Esse tirador será que não vai afetar? Mas não, né? Assim, a gente viu aqui que, pelo contrário, pode até, inclusive, ajudar, né? O trabalho, a mulher ainda continua no processo, o corpo feminino continua fazendo a criança Sim. nascer, só que de uma maneira mais confortável. Sim.
Eu costumo falar que a mulher na sociedade, ela sempre teve o papel dela questionado, né? Hum. Então, no trabalho de parto não é diferente. No trabalho de parto, ela tá com muitos hormônios ali e são muitas decisões que precisam ser tomadas e ela sempre se questiona. Ah, será que se eu fizer uso da analgesia, o meu parto vai ser menor ou eu vou ser menos mulher por Hum. ter o uso da analgesia? Aham. Então, será que eu preciso suportar eh, tudo que tiver no meu parto para poder receber aquele meu filho? Será que eu vou ser menos mulher se Porque eu não não sentia a dor, suportar, né? se não sentir Aham. a dor? Então, Hum. assim, são muitas decisões, muitos pensamentos, muitos julgamentos que aquela mulher faz, que faz com que ela tome ou não aquela decisão, né? Porque a Entendo. decisão sempre vai ser dela. Então, quando a gente fala da analgesia, é muito importante que tocar nesse ponto de que a mulher, ela nunca vai deixar de ser protagonista no trabalho de parto. Que Perfeito. aquela analgesia, ela não vai tirar a autossuficiência dela ou a liberdade dela naquele momento que é tão especial. Que isso é uma ferramenta que vai ajudá-la, que ela não precisa chegar à exaustão para pedir analgesia, que a analgesia ela pode ser feita a qualquer momento, cabe a ela falar e pedir. Eu quero analgesia. Perfeito. E se não está trazendo nenhum efeito colateral, tanto para a mãe quanto para o bebê, se os partos estão acontecendo de uma maneira saudável, né? Então, realmente, acredito que, à medida que o tempo vai passando, as mulheres vão se sentindo mais seguras, mais mulheres vão optando assim, por esse procedimento, né, de analgesia, e futuramente eu acredito que vai ser mais normalizado. Porque a medicina, ela está aí, ela vem evoluindo de uma maneira muito. A Sim, tecnologia está evoluindo, a medicina está evoluindo em conjunto ali, ó. Recentemente, né, teve aquela a doutora Tatiana, bióloga, que fez a polilaminina, sim, que aplica na coluna e voltou. Não é uma coisa assim, estamos fazendo um estudo aqui para. Não. O rapaz teve uma rompimento, né, que da medula, uhum, ia ficar tetraplégico e foi lá, aplicou a polilaminina e ele andou. Deu uma sim, entrevista andando e tal. Aí que eu vi depois que tem que fazer uns mudanças lá no estudo que está sendo feito, mas assim, foram 3 ou 4 pessoas que já usufruíram disso. Coisa que há alguns anos atrás era sentença já, né, certa de tetraplegia, né? A pessoa ficar fazendo o tetraplégico voltar a andar, né? aham, Assim, olha onde a medicina está chegando. Então, a analgesia, ela está nisso também. É uma forma da mulher ficar mais confortável no momento do parto, não? E esse momento não trazer sofrimento, né? Que traga uma experiência saudável para a mulher. E, doutor, muito bom. Assim, a gente está falando aqui, eu estou vendo os efeitos colaterais, realmente percebi que são muito poucos em relação ao benefício, benefício que se traz, né? Assim, e sim, não são com todas, né? Assim, não é todo mundo que passa por efeito colateral, que já não é assim, algo tão grande. É, e eu acredito que essa dúvida é mais por questão de desinformação mesmo, e inclusive esse podcast aqui, né, é justamente para esclarecer, estou aqui como representando a sociedade, né, para tirar as dúvidas sim, mesmo. E aí vem uma dúvida que eu sempre tenho aqui, eu sempre pergunto para o profissional a gente sempre está falando de procedimentos aqui, procedimentos que salvam vidas, procedimentos que ajudam na qualidade de vida das pessoas, e eu sempre levo essa pergunta em relação ao sistema público uhum. de saúde. Se isso, se tem, se as pacientes do SUS, né, mulheres que vão ter, gestantes que vão ter seu parto nos hospitais públicos, ela tem acesso a profissionais que possam oferecer analgesia. Então, aqui em Fortaleza, a gente tem a MEAC. É o único A, hospital público que fornece analgesia. a maternidade escola, Isso, né? a maternidade escola. Então, lá tem analgesia de parto. Por quê? É, não, tanto no hospital público quanto no privado, não é só ser um hospital que tem como fornecer analgesia. Por quê? Porque não tem como um hospital, se ele for médico único, fornecer analgesia, porque a analgesia ela não é um procedimento de urgência e emergência.
Então, por exemplo, aquele profissional, ele não pode ficar ocupado com analgesia, porque se chegar qualquer procedimento que coloque em risco a vida da criança ou a vida da mulher, ele tem que fazer aquele procedimento de emergência. Hum, Então, ele não pode estar ocupado com analgesia. Então, se a paciente tiver um, ou se o hospital tiver um ou dois anestesistas, e se tiver procedimentos acontecendo ao mesmo tempo de emergência, eles eles vão não é priorizar. Entendi, prioridade no hospital fazer analgesia de parto, entendi. entendeu? Mas na MEAC é? Na MEAC é uma maternidade escola que tem vários anestesistas. Hum, Então, assim, por exemplo, eu não sei se são quatro ou se são cinco. por plantão Então, ali, né? no plantão. Então, dois podem ficar livres para fazer um procedimento de urgência e dois podem ficar livres Para para fazer analgesia. anestesia. Ah, Então, assim, como tem um número maior de de anestesistas, por profissionais. isso que pode ser feita lá. Ah, então, entendi. Então é mais uma questão logística, né? Do que de prioridade. Então, em outras maternidades, outros hospitais que a paciente chegue, a gestante chegue, não é feito por. É questão de profissional, né? Assim. Não é só profissional, mas eu falo, por exemplo, se por exemplo chega uma cesárea de urgência Hum, ou no plantão, por exemplo, que é ou duas cesáreas. Se o médico anestesista está ocupado fazendo analgesia de parto, ele pode receber um processo da paciente hum. por deixar a emergência desassistida, porque isso é uma desassistência. Ah, então é mais sério aí o negócio. Então ele tem que ficar Ele tem que ficar disponível disponível para para emergências, poder né? acontecer uma emergência. Entendi. Então, Mesmo que ele esteja disponível ali e aparece uma mulher, uma gestante com parto, vamos aplicar ele não pode, porque se ele deixar descoberto e chegar alguém com emergência, ele vai ser isso. autuado. E, Entendi. e o que é emergência? Qualquer procedimento que a mulher esteja em risco ou o bebê esteja em risco. Então, Hum, essas áreas realmente no serviço público são para isso, né? São para entendi. urgência. Entendi. Então, a paciente tem um pico de pressão, ou a Hum, paciente, qualquer coisa que tenha risco, tem que ser feita antes, como prioridade. perfeito. E na maternidade escola, pelo fato de ter mais profissionais, então isso já fica acordado lá. Exatamente. Como existe muitos profissionais, então a parte fica disponível para poder fazer as urgências, né, que Uhum, aparecer, e uma parte fica disponível para fazer a analgesia. perfeito. E aí, pro resultado, doutor, voltando aqui para as pacientes, né? A gente falou muito, um pouco da parte técnica aí de como é feito, o que é uma dosagem, dos efeitos colaterais, Sim. se precisa ter uma, uma preparação prévia. Eu já vi que é, é, é bem flexível isso, né? Não é algo assim, não Uhum. há uma receita de bolo ali que tem que ser assim, 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 não, né? Dá para começar aplicar no início do trabalho de parto, mais no meio, mais para o final, né? Sim. Isso aí eu entendi. Mas no resultado, terminou, e a criança nasceu, a mulher vai receber alta. Qual é o sentimento que você observa das mulheres, né, das mães principalmente, que passam pela analgesia? Assim, qual é alguma já chegou e disse, não, preferia não ter feito, ou assim, que não foi uma experiência boa, ou a maioria dos depoimentos são realmente positivos? Eu sempre pergunto para minhas pacientes, e aí, como foi Ah, a experiência, né, do trabalho de parto com analgesia? Ela fala, doutor, gratidão. Então, o assim, sentimento é o gratidão, né? sentimento é muito bom. Eu brinco falando assim, cara, a analgesia é a coisa mais legal que eu posso fazer como anestesista, Hum, porque é quando eu vejo o impacto direto da minha ação na vida daquela pessoa, daquela paciente. Então eu costumo falar que quando eu chego, né, eu só falo bom dia, boa noite só, porque ah, nada que eu falar a paciente vai escutar. é, Então, assim, ela não quer saber quem eu sou, ela não quer saber uhum, meu nome, ela não quer saber nada, ela só quer saber que eu faça o procedimento para uhum, que tire a dor dela. Então, depois que eu tiro a dor dela, uhum. aí ela volta outra pessoa e fala assim: doutor, como é seu nome mesmo? Então, assim, nossa, como esse negócio é bom. Então, assim, ela pergunta, ela conversa, ela quer se alimentar, ela quer beber água, ela quer É, fazer tudo. Porque uhum, antes ela não conseguia fazer, uhum, porque ela estava com muita dor.
Então, depois que você faz a analgesia, cara, a paciente é outra pessoa. É quando ela conversa, é quando ela fala, quando ela esquece até um pouco que tá no trabalho de parto. Olha aí. Então, assim, é uma coisa muito legal. E o sentimento é esse, o sentimento que a maioria das pacientes falam pra mim é que, nossa, gratidão, assim, por ter me ajudado nesse processo. Isso independente da via de parto, sabe? Ah, Então, claro que vai ter analgesia que o parto não vai ser normal, porque por algum motivo o parto foi cesariano. Ah, quais motivos? Existem inúmeros. Às vezes o bebê não está encaixado direito, sim, sim. então a própria anatomia da mulher não favoreceu o trabalho de parto. Ah, Então, é importante eu falo que a nossa importância como anestesista no trabalho de parto é principalmente que a mulher sinta segurança, porque independente da via de parto dela, da via de parto que ela vai ter, como a gente é um profissional que a gente tá lá desde o começo do trabalho de parto, ela se sente segura. Então, é. se for cesáreo ou se for normal, só pelo fato de eu ser a pessoa que estava lá desde o começo e ir Uhum. para o trabalho de parto com ela tá segura. Então, eu tive uma paciente que acho que foi um dos olhares mais bonitos que eu já recebi, assim, Uhum. porque ela tava com analgesia e aí, por algum motivo, né, teve alguma infecção, ela desenvolveu alguma infecção e aí precisou ir pra cesárea. E aí, quando eu tava conversando pra ela, né, que era que ia pra cesárea, que o mais importante de tudo é que o bebê Fique nascesse bem, bem. sim. Então, ela virou pra mim e fez assim: doutor, o senhor garante pra mim que é seguro, o senhor garante pra mim que você vai fazer. Então, eu falei assim: sim, com certeza é o mais seguro agora. Eu tô com você. Então, eu fiz e o sentimento dela continuou o mesmo, sabe? De gratidão por toda a atenção que eu tive com ela e todo Claro. o cuidado que eu tive em todo o momento do trabalho de parto com ela. Uhum. Então, isso é o mais interessante, que a paciente se sinta acolhida, se sinta respeitada e que se sinta ouvida durante o processo. Perfeito, perfeito. E isso aí que você falou é justamente a questão da segurança que ela tem, né? Ela se sente segura pelo fato de você ter acompanhado ela, e por mais que o desfecho não tenha sido o ideal, né? Que assim, eu estava ali para ter um parto natural, mas o fato dela sentir segurança em todo o procedimento faz com que ela passe por essa situação que não era o ideal, mas de uma maneira menos traumática, né? Isso. Menos traumática, e é isso. Então, é, realmente analgesia, ela é acredito que para gestantes e para muita gente é algo que tem essas dúvidas, né? Mas tem aquela é, expressão bem que é o tempo que diz, né? Assim, eu acho que o tempo ele vai colocando as coisas no lugar. Então as pessoas vão entendendo mais, as informações vão chegando de uma maneira, né? Assim, as pessoas começam a pesquisar e começam a ver e começam. O importante é ela ter essa informação, né? Acredito que também no pré-natal essa informação ser disseminada também, né? Ter essa opção. Eu acho que o mais importante de tudo é porque a gente ouve muito falar sobre analgesia, mas a gente não ouve falar de um profissional que faz analgesia, que é o É anestesista. verdade. A gente ouve outras pessoas falarem sobre Uhum. analgesia. E são É, outras pessoas que elas não fazem analgesia. é, Elas não estudam sobre analgesia. Quem estuda sobre analgesia, que conhece analgesia é o um anestesista. narcisista, né? Então, assim, é importante que as pessoas precisam de ouvir, não porque Uhum. o vizinho falou, mas porque ela teve uma consulta com o médico anestesista dela e ele esclareceu as dúvidas dela sobre analgesia. É, Então, assim, é importante também que a gente, como anestesista, tenha um diálogo muito importante com o obstetra, sabe? Para bom, que ele bom. se sinta seguro e confiante naquele processo. Então, é importante que a nossa comunicação seja efetiva. Então, eu nunca vou tomar uma decisão durante a analgesia sem comunicar com o obstetra. Então, Uhum. sempre eu converso muito com ele. Eu falo, ó, você não acha que tá na hora da gente fazer um repique? O que é que você acha? Acho que ela tá com dor, ela tá pedindo, ou vamos esperar mais um pouquinho. Então, assim, é uma decisão que nunca é minha individual. Entendi. Sempre a decisão da equipe, tanto do obstetra, do enfermeiro, do fisioterapeuta pélvico. Então a gente conversa muito em equipe para tomar uma decisão
sobre o que fazer durante o trabalho de parto. Perfeito, doutor, perfeito. E é isso, é a informação, né? Eu gostei aqui da nossa conversa, a gente já está se caminhando para o final, doutor. E eu gostei porque eu venho, como eu falei aqui algumas vezes, né? Eu venho conversando com profissionais, muitos obstetras, sempre batendo nessa tecla do parto humanizado. Eu até brinco aqui dizendo assim, olha, mas como assim parto humanizado? Porque são humanos, né? Sim, Não era nem para existir esse termo. Mas hoje em dia as pessoas falam, né, atendimento humanizado, né? A gente está, que a gente está fugindo um pouco da essência, né, do que é ser humano e tentando resgatar isso de alguma forma. E quando fala de parto humanizado, a descrição que eles dizem, as características, é justamente essa que você falou durante toda a nossa conversa, que é a mulher protagonista do processo, a mulher com autonomia, a mulher sentindo, a mulher com poder de decisão ali, a mulher fazendo parte daquilo, não ela como é, apenas uma passiva. Não, ela está ali fazendo, tendo poder de escolha. E para isso ela precisa de informação, né? Ela precisa saber as escolhas que ela precisa e com a equipe que ela tenha confiança. E isso é humanizar, né? Quando ela toma as rédeas ali da situação sim. e com profissionais que ela pode confiar, o processo ele fica humanizado, ele fica natural, ele fica normal e ela passa por essa experiência que é tão única, né, na vida da mulher, principalmente, das famílias, de uma maneira mais saudável, né? Eu acho que o mais importante também de tudo é a maneira como você passa a informação. Porque, por exemplo, existe artigos hoje que falam assim, mas a analgesia de parto ela pode atrasar até 30 minutos o Uhum. trabalho de parto. E existe muitos artigos hoje que entram em discordância, fala não, mais ajuda do que causa esse impacto. E aí, tanto que eu tenho prova de pacientes, né, que no trabalho de parto não estava evoluindo e a analgesia foi um divisor de águas na vida dela. E eu sempre brinco assim com as pacientes na consulta, eu falo assim, o que é que você prefere? Você prefere passar 6 horas com dor no trabalho de parto ou você prefere passar 6 horas e meia sem dor? Aí ela fala assim, claro que 6 horas e meia sem dor. Então é isso. Então, É, assim, a analgesia, no pior do cenário possível, ela pode atrasar no máximo 30 minutos no trabalho de é. parto. Mas o que são 30 É que não minutos? é regra, né? Não é a regra isso O aí. que são 30 minutos perto de 6, 7 horas de uma mulher que passa em trabalho de É, parto? Não é faz nada. sentido. É, Então, assim, é muito mais significante para você te ajudar do que te atrapalhar. Então, é importante que as pessoas tenham essa ideia, que essa informação seja passada de uma maneira clara, de falar, ó, existe, não é só atrapalhar, aquilo pode te uhum, ajudar e aquilo pode realmente causar um efeito uma experiência muito positiva no teu trabalho de parto. perfeito. É isso aí. É informação, né? Hoje em dia a gente tem esse canal aqui justamente para levar informação com segurança, né? Com profissionais que vivenciam isso. Para a pessoa ter, pronto, aqui ela pode confiar. Porque assim, a tecnologia ela é muito boa, mas ela está trazendo alguns efeitos colaterais, né? Isso de você ver informações que não são verdade. E aí você acreditar naquilo dali. E com a inteligência artificial o negócio está ficando pior, né? Eu já ouvi falar que tem um percentual muito grande de conteúdos na internet que é a inteligência artificial que está criando. Uhum. Então, tem as pessoas que estão com medo aí de que tudo que o conteúdo que tem na internet seja de inteligência artificial. E quando chegar esse momento, a internet ela vai deixar de ser útil, né? Aham, É um sim, dos grandes problemas que existe. Então, nós seres humanos, ainda precisamos tomar conta disso, né? Se a gente precisa ter tomar as rédeas e dizer o que realmente é para a pessoa confiar, né? E sim, esse sim. canal é para isso. Pois, doutor, muito obrigado. Eu Eu, que agradeço pelo muito, convite, pela participação e falar de um tema muito importante com muitos mitos na nossa sim, sociedade. sim, muito importante e eu espero que realmente esse momento aqui tenha tirado dúvidas aí, né, de Sim, quem sim, consumiu. Por isso que eu agradeço a sua disponibilidade, a sua participação. Já fica um convite aqui para outra oportunidade a gente estar conversando novamente. com Bem certeza. bacana, tá bom? Tá Muito bom. obrigado. Você também que nos acompanhou.
Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, a podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.